E a gente já vai usar um gancho do Abel Ferreira, né? Porque ele ontem teve mais um chilique aí contra a arbitragem. Foi expulso de novo, né? Ele foi pra dentro, mas ontem ele foi pra dentro mesmo. E aí, o Abel Ferreira, ele disse o seguinte, eu acho que aqui, né, Vamp, a gente tem que falar o pé da letra. Não vamos ficar falando C, não sei o quê, não. Até porque hoje não tá na TV também, tem mais liberdade. Se tivesse também, eu vou no pau. De acordo com só o canhão do rádio. De acordo com o Wilton Pereira Sampaio, ele escreveu o seguinte na súmula, no momento da expulsão do Abel Ferreira. É tudo contra a gente, caralho. Vai se fuder mesmo, caralho. Vocês são uma vergonha. Tudo contra a gente, caralho. Foi isso que o Abel Ferreira falou ontem pro árbitro. A gente vai até mostrar a declaração do Abel na coletiva sobre a arbitragem, porque a arbitragem também foi polêmica no Clássico do Rio de Janeiro, do Fla-Flu. O Abel, ele disse o seguinte, em relação à minha expulsão, vou fazer um pacto com a imprensa. Vou deixar de falar dos árbitros. Não vale a pena. Eles que mandam, então não vale a pena. É esse o desabafo do Abel Ferreira. Primeiro, ele teve motivos para desabafar contra a arbitragem. Segundo, tá certo que nem adianta falar sobre a arbitragem, que é cada vez pior e nada muda, apesar das reclamações não só de treinadores, de jogadores, de clubes, de imprensa. A arbitragem segue cada dia pior. Para vocês, ele teve razão. Ele não pode nem dar dura no Danilo, que o Danilo foi expulso 2 vezes, ele já foi 5. Como é que perde o moral. Ele foi mais expulso que qualquer jogador. Ele tá com 2 anos, 2 anos, né? Ele já fez 2 anos. Vai fazer em novembro. Eu tava olhando, ele foi mais 5 vezes expulso e um atleta do Palmeiras foi... O máximo foi Danilo, que foi 2 aí. Nem o Gustavo Gomes, nem o zagueiro. Ele é mais expulso que os caras. E cartão amarelo, se eu não me engano, são 36. Alguma coisa assim, o pessoal falando. Ele se irrita demais, cara. Tá, mas ele tem razão. Pra mim, tem em grande parte. O jogo de ontem eu não vi porque eu tava fazendo o jogo, né? Eu tava fazendo o programa depois às 6 horas da tarde. Mas no jogo de ontem ele teve razão, porque pra mim, geralmente tem razão quando se questiona a arbitragem, que é muito ruim no futebol brasileiro. A arbitragem brasileira ela é ruim e ela é irritante. Isso é verdade. Assim, eu imagino na expulsão não teve, né? Porque a expulsão foi justa. Foi, do Danilo foi justa. Imagina assim, o cara que tá trabalhando assim e tá competindo, ele deve se irritar mais do que a gente que tá vendo pela televisão, que tá acompanhando, que tá comentando, ou quem tá torcendo só. O cara que tá ali trabalhando e depende do resultado para seguir o trabalho dele bem, ele fica mais irritado. Mas o Abel, ele exagera ali lá na beira do campo. Ontem ele pegou pesado. Sim, ali é um ponto que ele tem que melhorar. Ele já falou isso uma vez ou outra, né? Eu tenho que melhorar minha postura ali, mas ele não consegue. Aí eu acho que não é nem de sacanagem, eu acho que ele não consegue mesmo. Ele perde, o lado dele emocional ali, ele não consegue, ele se irrita, e a arbitragem brasileira irrita mesmo. Ontem no Maracanã, o Rafael Claus, que eu considero até o melhor dos brasileiros, foi muito mal. No jogo do São Paulo também a arbitragem foi terrível. Mas o Claus, geralmente, contra o Flamengo, ele vai mal. Sim. É estranho. E ele pra mim, até o melhor dentro de uma arbitragem que é ruim, né? Não que ele seja, assim, um grande árbitro. E ontem era o Wilton Pereira Sampaio, o outro que vai pra Copa, no jogo Palmeiras e Santos. Mas também, assim, ela é irritante, não é nem isso, não são nem erros graves, assim. Eles conversam muito, eles param muito o jogo, eles travam, mas os treinadores mais nervosos é o Abel? Acho que sim, acho que sim. Os mais que reclamam? É o Abel. Voivoda mantém uma... Só pra gente entrar de volta na rádio. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre o desabafo do Abel Ferreira contra a arbitragem. Então, só para encerrar, acho que ele tem que, apesar de ser irritante, isso eu concordo, ele tem que se controlar, não pode ser expulso toda hora, né? Ele não vai estar no banco no próximo jogo, não tem jeito, é o cenário que se oferece, a arbitragem aqui é ruim, é irritante, é chato, mas ele tem que tentar ter o mínimo de controle, ele realmente não consegue. E aproveitando essa situação da arbitragem, né? O Bruno citou aí a arbitragem do Klaus também, no Fla-Flu desse domingo. Foi uma arbitragem bem polêmica, um pênalti bem duvidoso pro Fluminense. Eu só digo o seguinte, eu acho que se ele marcou o pênalti pro Fluminense, ele teria que ter marcado os pênaltis no Gabigol. Porque é o mesmo critério. Claro, se não marcou, não marca pra nós. Se não, marcou mas pra eles, marca pra nós. É verdade, ou ele tem critério ou ele não tem critério.
e ele não marcou. Também teve um outro pênalti pro Fluminense em cima do Caio Paulista, que foi descarado ali, uma trombada fortíssima do Davi Luiz. Então seriam 2 pênaltis para cada lado. Na verdade, ele só deu um e que foi dado pro Fluminense. Eu vou perguntar pro Mauro o que ele achou dessa situação aí, da arbitragem do Klaus no Fla-Flu, e depois a gente vai eleger o lance tectói da rodada. Mauro, a arbitragem do Klaus nesse Fla-Flu foi realmente muito ruim, como a torcida do Flamengo, até os jogadores questionaram. O que falar da arbitragem do Klaus e se ele realmente acabou beneficiando o Fluminense? Ele foi muito mal ontem em várias situações. Primeiro, a expulsão do David Braz com 5 minutos. O cara estava no banco de reservas, reclamou, ele deu cartão vermelho. Ele podia ter dado um amarelo, acalmado, e já deu cartão vermelho para o David Braz. Parecia, de fato, que estava bem agitado, digamos assim. O pênalti, na minha opinião, não houve nenhum pênalti, nem aquele, nem o do Gabigol, nenhum. Nada foi pênalti no jogo inteiro, e ele deu o pênalti. Mas foram lances parecidos, né? Sim. De critério. Se ele deu um... Não, critério zero. Acho que não tinha que ter dado nada. Mas deu. E, claro, aí interfere no andamento do placar, no resultado. E no final do jogo também, o Flamengo tinha feito um gol, aí eu acho que ele prejudicou o Flamengo e o jogo em si, o espetáculo, digamos. O Flamengo fez um gol, começou a buscar o empate. Aí houve lá um arranca-rabo de alguns jogadores, ele, ao invés de chamar a atenção rapidamente, deixar o jogo seguir, ele parou durante longos minutos. Ele esfriou o jogo. Na hora que a temperatura da partida subiu, se fosse um filme, seria mais ou menos o seguinte: na hora da cena final, um filme de ação emocionante, que o mocinho vai tentar se salvar lá do vilão e tal, entra o Klaus no meio e fala assim: para tudo, vamos conversar. Olha, o senhor mocinho fica aqui, o senhor vilão fica ali, vocês estão muito nervosos, eu vou dar um cartão para cada um. Tira todo o clímax do jogo, ali que o jogo começou a ficar legal para quem está assistindo, independentemente de para quem se está torcendo ou se está torcendo para alguém. E aí ele exagerou nas expulsões, ele poderia ter muito bem ter dado cartão amarelo. Aquela outra do VAR foi ridículo, o Cebolinha e o Caio Paulista. Os caras se estranharam, ele deu um cartão amarelo para cada um, deu vermelho. A do Marinho também lá com o Manuel, que não fez nada, o negócio foi com o Felipe Melo, ele deu vermelho. Deram amarelo. Isso é normal, o jogo está quente, a temperatura está alta. O árbitro tentar levar o jogo ao final. Ao final, o jogo era de 2 times mutilados, com 9 homens cada. O jogo acabou sendo um jogo, no final, muito aquém do que poderia ser. Até ficou o Flamengo dando chutão para frente, cruzando bola na área, o Fluminense se rebatendo. Fosse ainda 11 contra 11, o final teria sido, acho que, mais interessante. O Fluminense tendo mais condições de contra-atacar, o Flamengo podendo construir jogadas. E o desfecho poderia ser até 3-1 Fluminense, 2-2, não importa. Mas o jogo foi também meio que prejudicado pela arbitragem dele, que foi desastrosa ontem, foi muito ruim. Mas o Dorival Júnior, diga-se de passagem, fica aqui um elogio. A gente falou muito sobre essa questão de reclamação de arbitragem, mesmo com motivos ontem para reclamar, não reclamou não. Pelo contrário. Não reclamou não. Ele falou do time, admitiu que o time perdeu, que o time teve problemas, o Fluminense soube aproveitar e ganhar o jogo. E foi extremamente elegante e não reclamou nem nada, ficou numa boa. E eu acho que o Dorival tem muito mais lições a tirar dessa derrota, e são muitas, hein? Pode falar sobre elas também, do que ficar reclamando de arbitragem e fechar os olhos para os problemas do seu time. E essa situação, né, da arbitragem também, o Felipe Melo, que começa a confusão, não foi punido. Sobrou pro Manuel. Ele começa a confusão. O VAR não chamou, sobrou pro Manuel. E ele não é punido, né? Foi uma arbitragem realmente muito questionada do Klaus.